Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo agora te visite através deste vídeo, deste áudio, não sei como é que vai chegar para você. Eu quero aqui ministrar algo diferente para você, acerca de talvez uma polêmica. Não sei se é a palavra correta, uma polêmica do assunto que eu quero abordar com você nesse momento. Mas talvez muitas pessoas tenham dúvida. E eu quero hoje ministrar acerca do batismo. O batismo nas águas. Sou casado? Posso me batizar? Não sou casado? Não posso me batizar? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu tenho que fazer cursinho preparatório para se batizar? Afinal, o batismo, qual é a forma correta que eu devo seguir a palavra de Deus? Pois é esse assunto que eu quero ministrar e eu quero aqui nesse momento conversar com você que talvez ainda não é batizado e tem essa dúvida no teu coração. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. Bom, a palavra do Senhor vai dizer que Deus agora, quando criou o homem, Deus começou a ver que o homem tinha um coração mau. E a terra estava se multiplicando com esse coração mau do ser humano, da criação que o próprio Deus criou. E Deus agora levanta um homem chamado Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Então Noé era um homem justo, um homem que agradava ao Senhor. Aí Deus agora vai vendo essa justiça de Noé, porque era um homem que buscava ao Senhor. Deus agora vai dizer que porque o homem estava numa rebeldia e no pecado, Deus ia mandar um dilúvio, uma chuva de 40 dias, aonde era para ele construir uma arca muito grande e era para ele pregar durante esse período que ele estava fazendo este barco, esta arca. E o Senhor disse que era para Noé fazer a arca, e além de pregar para aquele povo e aquela nação naquele período, era para Noé entrar na arca com a sua família. Pois bem, Noé começou a pregar e o povo não ouviu, o povo rebelde não ouviu a voz do profeta de Deus. Quando a arca está construída, Deus anuncia o dilúvio, a chuva, e que todo aquele que não estivesse dentro da arca morreria afogado. Então Deus deu uma chance, Deus avisou, e Deus usou a vida do Noé para avisar para o povo, mas o povo não quis ouvir. E quando veio o dilúvio, Noé já estava no barco com sua família, e cada animal estava lá, de cada espécie, macho e fêmea, também porque Deus pediu para colocar na arca. Mas aquele povo que ouviu a pregação e não se arrependeu, e não acreditou nas palavras de Noé, foram mortos debaixo da água, foram mortos afogados. E Deus criou uma nova terra. Deus criou novos seres viventes. E aquele povo que não ouviu a palavra de Deus acabou morrendo por rebeldia. Mas interessante, o que isso tem a ver com o batismo? Noé foi salvo com a sua família porque passou pelas águas. Então Noé e sua família todos foram salvos porque passou sobre as águas. Eles estavam sobre as águas e eles foram salvos. E está aqui a referência. No capítulo 7 de Gênesis, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, no barco, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Noé obedeceu e foi salvo pelas águas. Aí Jesus Cristo ele vem na terra, e o Senhor Jesus, nós sabemos que não tem pecado. É um homem justo, digno, um homem que não precisava se batizar aos olhos do homem, aos olhos daquela terra pecaminosa, porque Jesus não tinha pecado. E o Senhor agora, para cumprir a justiça do Senhor Deus, que foi o Pai que enviou a terra para salvar, para pregar, para libertar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, ele precisava ter o selo da promessa e da justiça de Deus. E qual é o selo da promessa e da justiça do Senhor? Vamos ver lá em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 13, está escrito assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, vendo, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado,
saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele se batizou, não precisava, para que se cumprisse a justiça de Deus na vida do Senhor Jesus. Agora para pensar. Jesus não fez cursinho para se batizar. Jesus não deu ordem para que você só pode se batizar se você for casado. Não, você para se batizar, você precisa crer somente na palavra e crer somente no Salvador, que é o Senhor Jesus. Porque em momento nenhum nesta palavra eu consigo achar a forma que você para se batizar tem que fazer um cursinho de 3 meses. Ou para você se batizar, você tem que ser casado. Para pensar. Uma coisa é você ser casado há 10 anos, 20 anos dentro da mesma fé, dentro da igreja, buscando Pai, Filho e Espírito Santo, e você, por rebeldia, não querer se casar. Aí sim, você está em adultério, você está em pecado. Escuta isso. Outra coisa é, por exemplo, você casar sem ser cristão e de repente o seu marido, a sua esposa é de uma outra fé, não crê na palavra, não crê na Bíblia, e você se convertendo, o que você vai fazer? Você não pode deixar de se batizar. Por quê? Porque a tua fé é individual e a salvação é individual. E você não pode esperar o teu marido se converter ou a tua esposa se converter para que venha se cumprir na tua vida a justiça, que é o quê? Aceitar o Senhor Jesus como Salvador e o quê? Passar pelas águas, porque quem passa pelas águas é salvo. E o batismo, ele faz parte da salvação, sim. Uma coisa é alguém que eu estou do lado, minha esposa, ou no seu caso, seu esposo, eu não sei, não ter a mesma fé de Cristo na sua vida, e você vai ficar dependendo da fé dele, até ele se converter, ou até ela se converter para se batizar? Não. O batismo é individual, e a salvação é individual. Então eu preciso buscar essa individualidade que é entre eu e Deus. Eu não posso, e a minha salvação depende de homens para me ser salvo, e sim da fé que eu tenho em crer no Senhor Jesus, porque aquele que não nasce do Espírito e não sai das águas, ele não é salvo. E para nascer de novo, ou seja, para ser salvo em Cristo Jesus e ser uma nova criatura, é necessário sair da água e do Espírito. Olha só o que diz lá no Evangelho de João, e você que tiver a palavra, acompanhe comigo, por gentileza. No Evangelho de João, no Evangelho de João, olha só, Evangelho de João, capítulo 4. Olha só o que a palavra do Senhor diz. E talvez você tenha essa dúvida. Você talvez tenha uma dúvida. Por que até agora eu não fui batizado? Será que eu preciso fazer um cursinho? Será que eu preciso realmente fazer isso? Fazer esse cursinho? Vamos ver na palavra de Deus. Glória a Deus. Na verdade, é João capítulo 3. Olha só. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, capítulo 3 de João, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para você ser salvo, você tem que passar pela água do batismo e entregar a tua vida para Jesus. E outra referência eu quero te dar na palavra de Deus aqui, ó, na palavra do Senhor. Só tem uma forma de você não se batizar se você não crer. Mas se você crê em Jesus, crer na palavra, você tem que se batizar para que se cumpra a justiça do Senhor. Olha só, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. O Senhor Jesus dizendo:
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você quer mostrar que você crê em Deus? Se batiza. Não inventa mais desculpa. Você não precisa fazer cursinho. Você não precisa casar. A salvação é individual. E o batismo também. Como eu te falei, se você está amigado na mesma fé, buscando ao Senhor na igreja com a tua esposa ou com o teu esposo há 5, 10, 15 anos, aí você está errado. Porque vocês têm a mesma fé e não legalizaram essa situação com Deus. Vocês estão abrasados. Vocês estão em condenação porque conhecem a palavra, têm a mesma fé e não decidiram ainda se batizar. Agora, casem. Agora, se você, casado, antes de ser cristão, e de repente o seu marido, a sua esposa não tem a mesma fé e você se converteu primeiro que ele, você tem que se batizar porque a salvação é individual. Você não pode esperar ele se converter ou ela se converter, porque você pode a qualquer momento Jesus te chamar. E aí, qual é a desculpa? A única forma que você tem, que você precisa ter, é crer. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você agora não é mais inocente. Você agora está ouvindo essa palavra. Então se batiza e cumpra na tua vida a justiça de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz, em nome de Jesus.